Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bom com você? Quem tá falando aqui é a Gabriela Levite e hoje Deus tem uma palavra quentinha pro seu coração. Roda a vinheta. Então, meus amados irmãos, eu vou pregar um pouquinho pra vocês hoje. Eu prometo tentar não ocupar muito do seu tempo. Mas hoje eu vim pregar em Daniel 3. Eu não vou ler o versículo inteiro, na verdade eu não vou nem ler. Eu vou citando algumas partes dele para vocês poderem ir entendendo e compreendendo o que eu quero falar e aonde eu quero chegar, tá bom? A gente vai falar aqui na história de 3 jovens. Qual era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram uma escolha muito corajosa, por sinal, que foi não adorar a imagem que o rei Nabucodonosor criou. E a palavra mesmo relata que quem não adorasse aquela imagem seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas o que mais me deixa impactada por essa palavra e pensativa é o tamanho dessa imagem, que na palavra do Senhor em Daniel 3, no primeiro versículo, se você for ler, fala assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e 27 metros de altura e 2,60 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Ainda no 2, na continuação fala: depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades da província, para assistir à dedicação da imagem que mandará erguer. Até do 1 ao 2, a gente observa que o rei Nabucodonosor, ele queria ter uma imagem para ele queria que todos adorassem a ele, porque na época, pelos homens, ele tinha o poder, porque ele era líder de um povo. E se a gente trazer para os dias de hoje, ser líder é um cargo muito importante, porque é uma responsabilidade. E para ser líder você tem que saber manusear isso, que é o que eu começo a pensar, o meu pensamento. A gente tem que aprender a manusear isso, porque na época, como ele era o rei, ele era praticamente o líder, e na época ser rei era algo muito importante. Tanto é que o rei Nabucodonosor decidiu criar aquela imagem, que na palavra mesmo fala que ela era de ouro e tinha de 27 metros de altura e 2 metros e 60 centímetros de largura. Então ela era grande, ela era enorme. Então ele podia fazer isso, porque pelas leis dos homens era certo, mas e pela lei de Deus? Era certo? Não era. Se a gente for parar para pensar, na Bíblia mesmo relata que não devemos adorar outros deuses. A gente pode observar na Bíblia, que mesmo fala em Levítico 19:4, fala também sobre não adorar imagem, não adorar outros deuses, e assim foi. Mas se a gente for parar para observar, em Isaías 43, 10 e 11 fala: antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. E eu mesmo sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Em Êxodo 23 e 4, fala que não devemos adorar outros deuses também. Então, se você for parar para ler nesses 3 versículos que eu citei, Levítico 19, 4, e também Êxodo 23 e 4, Êxodo 23, versículo 3 e versículo 4, Isaías 43, 10 e 11, se você for parar para ler, você vai observar que na palavra de Deus já fala que não devemos adorar outros deuses. O que é adorar outros deuses? É você adorar cantores, é você ter um ídolo, por exemplo, e dedicar toda a sua fé praticamente àquele ídolo. É você acreditar naquilo, é você querer aquilo, é começar você idolatrar aquilo e aquilo ficar em primeiro lugar na sua vida. Isso é idolatrar, isso é começar a querer adorar outros deuses. Mas o assunto aqui é sobre os 3 jovens.
Então, voltando no assunto, é que esses 3 jovens escolheram não adorar essa imagem qual o rei mandou adorar. E na palavra mesmo fala que quando chegaram para o rei, contaram que Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram não adorar aquela imagem. Então o rei imediatamente mandou para que aquecessem a fornalha 7 vezes mais, pois Sadraque, Mesaque e Abednego falaram na frente do rei, dizendo que não iriam adorar aquela imagem. E o rei ficou tão furioso, de uma forma tão furiosa, que decidiu aquecer a fornalha 7 vezes mais. O que venhamos aprender com isso? É que quando Sadraque, Mesaque e Abednego falaram que o Deus deles livraria eles, todos ficaram em choque, pelo que eu imagino. E também o rei, ele ficou furioso com isso. Por isso ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia mesmo relata que até os soldados que estavam ali ao redor morreram de tão quente que era a fornalha. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, a coisa que me deixa mais impactada é que o rei mesmo disse: "Eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo." Isso é o que me deixou mais impactada, é quando o rei mandou sair os 3 jovens. E então o rei ali mandou para que todos se prostrassem ao nosso Deus, Criador dos céus e a terra, porque o rei estava errado e ele duvidou desse Deus. E o rei, ele queria ser maior do que Deus, mas quando ele viu aquilo, ele se impressionou e então ele começou a acreditar em Deus. O que a gente vem aprender com essa palavra, meus irmãos? A gente começa a entender sobre a diferença, porque a nossa geração hoje em dia tem vivido no raso. Não estão mais querendo profundidade com Deus, não estão mais querendo buscar profundidade com o Pai. E o que a gente vem começar a entender e observar durante os tempos, e observando que as coisas vêm mudando, é a reação dos jovens quando a gente começa a pregar e falar: seja diferente. Não digo todos, mas eu digo a grande maioria. Eu venho dizendo que muitos jovens hoje não querem saber mais da palavra, não querem mais aprender da palavra, não querem mais dobrar o joelho, porque o jovem hoje em dia está acostumado a ter tudo na mão. Então o jovem, ele quer tudo na mão dele, ele quer tudo na hora dele, no momento dele, ele não aceita ouvir um não, tudo para ele é sim. Mas a coisa que me deixa mais incrível é quando eu olho para o jovem e observo que quando ele quer alguma coisa, ele dobra o joelho e fala: "Pai, me dá isso." Ei, jovem, desperta, acorda. Deus não é só teu pai nos momentos que você quer. Deus é teu pai em todo momento, em todas as horas. Quando você está triste, jovem, escolha desabafar com Deus, escolha falar com Deus, seja diferente aonde você for. Mas a palavra é tão clara que Deus não abandonou esses jovens. Deus ficou com eles durante a fornalha. E sabe o que aconteceu quando eles saíram da fornalha? Eles não tinham nem um cheiro de queimado, nem uma roupa cortada, nem uma roupa queimada, nada. Nem um fio de cabelo sequer queimou. De nenhum dos 3 jovens. E eles só se manteram de pé naquela fornalha pela fé que eles tinham e pela vontade de servir a palavra, de servir a Deus, de buscar a Deus. Por isso, eles não abandonaram a Deus, porque eles sabiam que o Deus deles podia livrar eles da fornalha. E trazendo para os dias de hoje, jovem, esse deserto vai passar. Tenha calma que vai passar. Se no meio do fogo você está desesperado, meu Deus, o que será de mim? Lembre-se que há um 4º homem da fornalha e ele está ali junto contigo. Ele vai te livrar, ele vai te proteger, ele vai te guardar. Então que venhamos despertar o dom de Deus em nós, que venhamos viver o profundo e o oculto com o Pai, que não venhamos viver o raso,
Porque muitas das vezes queremos coisas de Deus, mas não queremos mergulhar. Não queremos mergulhar na palavra. Entenda uma coisa, você precisa buscar mais de Deus, você precisa buscar o profundo. Você precisa ir além. Você precisa ir aonde ninguém foi. Você precisa buscar ter intimidade com Deus. Porque quando a gente busca ter intimidade com Deus, a gente começa a ser um jovem cheio de Deus. E para nós não existe o pecado. Porque nós vamos dizer não ao pecado. Não aos pratos que o inimigo entrega em nossas mãos. E muitas das vezes o nosso olho brilha ao olhar para aquele prato. Mas a tua resposta, jovem, tem que ser não, eu não quero. O que Deus tem para mim é maior do que isso. Entenda uma coisa, jovem, você tem que dizer não ao mundo e sim para Cristo. Você tem que começar a viver os planos de Deus para você. Você tem que começar a aceitar o seu chamado e buscar mais dele. Praticar e começar a adorar somente o nosso Deus. Não existe outro Deus além dele. E se Deus quer fazer, Ele faz no momento que Ele quiser. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, Ele faz no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Então deu de ser uma geração mimimi, deu de começar a reclamar, deu de ser uma geração mimimi, ai porque eu queria, mas eu não consigo. Você consegue, é só você dizer não a Satanás e dizer sim para Cristo. Essa geração tem vivido uma geração que só sabe dizer mimimi, mimimi pra lá e mimimi pra cá. Só sabe dizer sim para o pecado e não para Cristo. Entenda uma coisa, jovem, no meio da tua parentela você tem que ser diferente. Você tem que começar a brilhar, você tem que começar a ser diferente, você tem que começar a praticar a palavra. Você tem que começar a dobrar o teu joelho e orar. Não é porque teu pai busca, porque a tua mãe busca que você não precisa buscar. Você precisa e você sabe disso. Você precisa adorar esse Deus, você precisa buscar Ele. Você precisa de uma decisão. E hoje é o dia de você tomar uma decisão com Deus. Hoje é o dia de você tomar uma decisão com Deus. Começou, jovem, o tempo de você começar a dizer sim para Cristo e dizer não ao pecado. Começar a dizer não aos pratos que o inimigo coloca. Eu sei que é difícil, muitas das vezes a gente olha para aquilo, a gente sabe que é errado, mas aí a gente olha, o nosso olho brilha, a nossa carne quer. Mas o que você vai fazer, jovem? O desejo da tua carne ou o desejo do teu espírito? Não deixe que o brilho do Espírito Santo venha apagar em ti. Comece a fazer campanhas de oração, comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar, porque essa geração precisa ser cheia. Há jovens lá fora que precisam de você, e Deus conta com você, Deus conta com os corajosos. Deus precisa de corajosos, que preguem a palavra sem medo e falem a verdade sem medo. Deus precisa disso. Deus precisa disso, jovem, você precisa entender isso. Você precisa confiar nesse Deus e começar a buscar Ele. A gente sabe que a nossa vida não vai ser um mar de rosas, porque cada passo que a gente dá, a gente sabe que a gente vai passar por provas, lutas, dificuldades, mas a gente sabe que em todos os momentos Deus é conosco. A gente sabe que se a gente passar pela prova, a gente sabe que a fornalha vai estar aquecida 7 vezes mais, mas em todas as 7 vezes mais, você sabe que Cristo estará contigo, que Deus estará contigo. Então, jovem, entenda nessa noite, nesse dia, eu não sei qual momento do dia você está vendo esse vídeo, mas entenda, a decisão é tua, e é tempo de decisão. Deu de mimimi, deu de dizer não, deu de dizer amanhã eu oro, depois eu oro, de Deus acordar você pela madrugada e você não querer orar. Jovem, comece a orar, comece a buscar mais de Deus. Comece a querer as coisas de Deus. Comece a querer viver o profundo com Deus. Comece a orar. Comece a buscar. E deu de dizer mimimi. Deu de dizer eu não consigo. A palavra não consigo pra ti não existe. Grave isso.
Você só vai conseguir a partir do momento que você dizer eu consigo porque Deus é comigo. Isso não serve somente quando a gente começa a resolver servir a Deus, isso serve para muitas decisões da nossa vida. Desde uma prova na escola, uma prova na faculdade, desde um momento no trabalho, desde um momento em que você precisa exercer um cargo no emprego, o chefe te dá aquele emprego, te dá aquela oportunidade, você diz eu acho que eu não consigo, você consegue, é só você querer, porque quem tá te dando é Deus, não é o homem, é Deus. Aceite, comece a abrir mão daquilo que vem para te atrapalhar, largue de mão e comece a pegar aquilo que é do reino. Comece a buscar somente a presença de Deus. Comece a buscar as coisas de Deus. Comece a fazer a vontade de Deus. E aí você vai ver a mudança na sua vida. Porque a mudança começa por você. E muitas das vezes a mudança exige só um passo teu. E talvez esse passo se chame oração. A nossa geração precisa se colocar e não ficar 24 horas no celular. Pelo menos, jovem, tire um tempo do teu dia para você dobrar o joelho e ir falar com o Pai. E ir falar com o Pai e buscar Ele verdadeiramente. Amém? Meu Deus do céu, tô muito feio pra finalizar esse vídeo. Tá bom, não tem problema. Vamos gravar. Então, meus amados irmãos, eu não tinha conseguido finalizar o vídeo, mas estou aqui para finalizar ele. Se essa palavra falou com você, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, comente e se inscreva. E não esqueça de mandar para algum amigo que talvez precise ouvir essa palavra. Eu espero que Deus venha ter feito coceguinhas no seu coração. Amém? Um super beijo, até o próximo vídeo e fui!